Uma princesa de terras distantes, Jezabel, uma figura que atravessou os séculos, deixando uma marca indelével na história. Seu nome ecoa através da história, ressoando em lendas e narrativas antigas. Ela é uma figura de poder, intriga e, por fim, tragédia. Sua vida foi marcada por decisões que mudaram o curso de um reino. Nascida princesa de Sidom, ela vinha de uma terra estrangeira a Israel, trazendo consigo tradições e crenças de seu povo. Os fenícios, seu povo, eram conhecidos por sua destreza marítima e por sua adoração a divindades como Baal e Azerá, deuses que representavam forças da natureza. Esses deuses e deusas eram vistos como provedores de fertilidade e prosperidade, essenciais para a sobrevivência e o bem-estar de sua civilização. Jezabel cresceu imersa nessa cultura, um mundo distante das crenças monoteístas dos israelitas, criando um contraste inevitável. Mal sabia ela que sua vida se tornaria uma tempestade, para sempre entrelaçada com o destino de um reino e a ira de um Deus que ela não reconhecia, um destino que mudaria a história. Sua história é um conto de advertência, uma lembrança do poder duradouro da crença e das consequências de se desviar da fé, ecoando lições que ainda ressoam nos dias de hoje. Acabe, rei de Israel, buscava solidificar seu reinado através de uma aliança poderosa. Ele se voltou para os fenícios, um povo próspero e influente. Seu casamento com Jezabel, filha do rei Etbaal de Sidom, foi um movimento estratégico, consolidando uma aliança política entre as duas nações. No entanto, essa união teria consequências abrangentes, estendendo-se muito além da esfera política. Jezabel, uma mulher de determinação feroz e devoção inabalável a seus deuses, deixaria uma marca indelével na paisagem religiosa de Israel. Sua chegada a Samaria, a capital de Israel, marcou um ponto de virada na história do reino. Jezabel chegou a Israel com uma comitiva de sacerdotes e profetas dedicados a Baal e a Zerá. Essas divindades, centrais na religião fenícia, representavam forças da natureza e fertilidade. Jezabel, uma fervorosa crente em seu poder, não perdeu tempo em promover sua adoração em sua nova casa. Ela incentivou ativamente a construção de templos e altares dedicados a esses deuses, para grande desgosto daqueles fiéis a Javé, o Deus de Israel. Suas ações geraram um choque de culturas e religiões, preparando o cenário para um confronto dramático entre a adoração a Javé e o fascínio por divindades estrangeiras. Esse choque logo se transformaria em conflito aberto, com consequências devastadoras para Jezabel e o reino de Israel. Javé, o Deus de Israel, havia falado através de seus profetas, denunciando a adoração de deuses estrangeiros como uma ofensa grave. Elias, um profeta de fé inabalável e convicção ferrenha, emergiu como um oponente ferrenho às reformas religiosas de Jezabel. Ele via a adoração a Baal e a Zerá como uma afronta direta à autoridade de Javé e uma ameaça ao bem-estar espiritual dos israelitas. Elias não se esquivou de confrontar a rainha diretamente. Ele alertou sobre o julgamento iminente de Javé, proclamando que seca e fome assolariam a terra como consequência de sua idolatria. Suas palavras foram recebidas com desafio. Jezabel, determinada a consolidar sua fé e eliminar a oposição, desencadeou uma onda de perseguição contra os profetas de Javé, forçando muitos a se esconderem. Seção 5. O desafio do fogo. O confronto entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo é um dos eventos mais dramáticos e poderosos da Bíblia. Elias, em um desafio ousado e corajoso, propôs uma disputa para determinar o verdadeiro Deus. 2 altares foram erguidos, um para Baal e outro para Javé, cada um representando a fé de seus seguidores. O desafio era simples, mas de grande significado. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal oraram fervorosamente ao seu Deus, dançando e clamando, mas nenhum fogo desceu do céu. Elias, com fé inabalável e confiança absoluta, clamou a Javé:
e fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício, a lenha e até mesmo as pedras do altar. Essa demonstração de poder divino foi tão impressionante que não deixou dúvidas sobre quem era o verdadeiro Deus. O povo, testemunhando esse espetáculo impressionante e milagroso, clamou em uníssono: Javé, ele é Deus! Javé, ele é Deus! Seção 6. O preço do pecado. Apesar dessa derrota retumbante, o coração de Jezabel permaneceu endurecido. Sua sede por poder e controle continuou inabalável. Ela continuou a desafiar Javé, até mesmo ameaçando a vida de Elias. Suas ações teriam consequências terríveis. Como Elias havia profetizado, uma seca devastou a terra, trazendo sofrimento e dificuldades para o povo. No entanto, mesmo em meio à devastação, o espírito de Jezabel permaneceu inabalável. Ela se recusou a reconhecer a mão de Javé nesses eventos, agarrando-se às suas crenças e à sua rebeldia. Sua devoção inabalável a seus deuses, mesmo diante de crescentes evidências de sua impotência, selou seu destino. O palco estava pronto para uma queda dramática, um testemunho da natureza passageira do poder mundano e das consequências duradouras do pecado. Seção 7. A queda de uma rainha. O reinado de Acabe e Jezabel estava chegando ao fim. Jeú, um comandante militar, foi ungido por Javé para ser o novo rei e encarregado de purificar Israel da idolatria. Jeú não perdeu tempo em cumprir seu mandato divino. Ele orquestrou um golpe, matando Acabe e tomando o trono. Jezabel, ao saber da aproximação de Jeú, preparou-se para enfrentar seu destino. Em um ato final de desafio, ela se adornou com suas melhores vestes e, olhando de cima da janela de seu palácio, ousou desafiar Jeú. Seu fim foi brutal. Jeú ordenou que seus eunucos a jogassem da janela. Seu sangue espirrou na parede e seu corpo foi pisoteado pelos cavalos de Jeú. Seção 8. Sussurros através do tempo. O reinado de Jezabel terminou em um espetáculo horrível. Seu corpo, deixado insepulto, foi devorado por cães, cumprindo a profecia de Elias. Embora ela tenha exercido poder e influência consideráveis em vida, sua morte serviu como um lembrete severo da natureza efêmera do domínio terreno. No entanto, mesmo na morte, a história de Jezabel continuou a ressoar. Seu nome se tornou sinônimo de maldade, idolatria e abuso de poder. Ela se tornou uma figura de advertência, sua história um alerta contra os perigos de se desviar do caminho da justiça. Sua história, passada de geração em geração, transcendeu as barreiras do tempo e da cultura, servindo como um lembrete severo das consequências de desafiar a autoridade divina. Seção 9. Lições do passado. A história de Jezabel, embora ambientada em tempos antigos, contém lições atemporais para nós hoje. Sua vida e ações são um espelho que reflete os desafios e tentações que enfrentamos em nossa era moderna. Ela nos lembra dos perigos da idolatria, não apenas na forma de adorar imagens esculpidas, mas também em nossas vidas modernas. Em um mundo onde o materialismo e a busca incessante por status são comuns, a história de Jezabel é um alerta. Quando priorizamos riqueza, poder ou status acima de tudo, corremos o risco de cair na mesma armadilha da idolatria. A busca por esses objetivos pode nos desviar de nossos valores e princípios fundamentais. A história de Jezabel também destaca a importância de permanecermos fiéis aos nossos valores e crenças, mesmo diante da adversidade. Em tempos de crise, é fácil abandonar nossas convicções, mas é precisamente nesses momentos que nossa verdadeira força é testada. A fé inabalável de Elias em Javé, mesmo quando confrontado com a fúria de Jezabel, serve como inspiração. Sua determinação e coragem são um lembrete poderoso de que a fé pode nos sustentar em tempos difíceis. Ele nos lembra que a verdadeira força reside em defender aquilo em que acreditamos, mesmo quando é difícil. A coragem de Elias é um exemplo de como devemos nos manter firmes em nossas convicções.
O legado de Jezabel, embora mergulhado na infâmia, nos compele a examinar nossas próprias vidas. Devemos refletir sobre as escolhas que fazemos e o impacto que elas têm em nosso legado pessoal. Ele nos implora para confrontar os ídolos que podemos estar adorando inconscientemente e para abraçar o poder duradouro da fé. A verdadeira fé nos guia e ilumina nosso caminho, mesmo nas horas mais sombrias.